Olá, bem-vindos! Antes da gente mergulhar de cabeça no nosso tema, só um recado bem rápido. Para quem curte essa nossa jornada de desvendar o passado, fica o convite para apoiar o canal. Cada curtida, cada inscrição ajuda demais o nosso trabalho a continuar. Bom, vamos lá. Hoje, a gente vai confrontar uma ideia que, por séculos, moldou a visão sobre um continente inteiro. Aquela noção de que a África, antes da chegada dos europeus, era uma terra, bem, sem história. Mas preparem-se, porque o que as evidências mostram é uma narrativa completamente diferente e, sinceramente, muito mais fascinante. Essa citação é muito forte, né? Ela vem da História Geral da África da Unesco e resume o problema perfeitamente. A questão não é que a história africana se perdeu. Ela foi, na verdade, deliberadamente escondida, tratada como se nem existisse por uma visão de mundo que se via como a única régua da civilização. Então, para a gente desmontar esse mito de vez, nosso caminho vai ser o seguinte. Primeiro, vamos entender de onde saiu essa ideia. Depois, a gente viaja no tempo para civilizações milenares e seus reinos. Vamos explorar os grandes impérios, suas conexões com o mundo, ver as revoluções internas do século XIX e, por fim, entender como essa história toda está sendo reescrita hoje. Ok, vamos começar indo direto ao ponto, confrontando esse preconceito. Afinal, de onde veio essa ideia de uma África sem história? A lógica era bem simples e terrível. Para os pensadores europeus de séculos atrás, história que valia era história documentada, escrita. Como muitas culturas africanas tinham na tradição oral sua maior riqueza, elas foram basicamente apagadas da linha do tempo oficial. A história do continente, por essa ótica, só teria começado quando os navios europeus apareceram no horizonte. E aí vem a pergunta que muda tudo. Será que essa visão se sustenta? Quando a gente olha para a arqueologia, para a linguística e faz uma análise mais crítica das fontes, incluindo a tradição oral, a resposta é um sonoro não. E para provar isso, vamos voltar no tempo. Mas voltar muito. Lá nas fundações da civilização no continente africano. O que essa linha do tempo mostra é algo impressionante. Enquanto muitas das civilizações clássicas que a gente estuda ainda nem sonhavam em existir, a África já era o berço de reinos poderosos e muito duradouros. O reino de Kush, por exemplo, lá na Núbia, ele foi tão forte, mas tão forte, que chegou a governar o próprio Egito, formando a famosa 25ª dinastia, a dos faraós negros. E olha, não estamos falando de sociedade simples de jeito nenhum. A gente está falando de civilizações com todos os sinais de complexidade. Uma arquitetura que desafia o tempo, como as pirâmides núbias de Meroé, religiões super sofisticadas como o culto a Osíris, e o comércio era vibrante. O reino de Axum, por exemplo, controlava o porto de Adulis no Mar Vermelho, um ponto nevrálgico que conectava o reino com Roma, com a Pérsia e com a Índia. Agora, vamos dar um salto no tempo para ver como isso tudo evoluiu. O período que muitos chamam de Idade Média na África não foi uma Idade das Trevas, de jeito nenhum. Foi uma era de impérios riquíssimos e super conectados. O deserto do Saara, que a gente imagina como uma barreira, na verdade era uma ponte. Um verdadeiro oceano de areia, cruzado por caravanas que ligavam a África Ocidental ao mundo Mediterrâneo. E do outro lado, o Oceano Índico era como uma grande avenida, conectando a costa Suaíli com a Arábia, a Índia e até a China. E essa troca comercial era de uma sofisticação incrível. A África Ocidental fornecia o ouro que, em grande parte, financiou a economia medieval da Europa e do Oriente Médio. Em troca, recebia algo que valia ouro no deserto, o sal. Era uma relação de interdependência que gerou riquezas, assim, extraordinárias. E toda essa riqueza construiu impérios. O Império do Ghana, que os cronistas árabes descreviam como uma terra literalmente coberta de ouro. As cidades-estado suaílis, na costa leste, com seus comerciantes cosmopolitas. E lá no sul, a impressionante cidade de pedra do Grande Zimbábue, cujas ruínas silenciosas, até hoje, são testemunhas do seu antigo poder. Agora, a gente chega num período chave, o século XIX. A história que geralmente se conta é que a África estava ali, parada, só esperando a colonização chegar. Mas a realidade era outra. Era de uma agitação, uma transformação sem precedentes e que vinha de dentro para fora. O ponto central aqui é o seguinte: antes da famosa partilha da África, no finalzinho do século, o continente já estava vivendo as suas próprias revoluções. Políticas, militares, religiosas. A chegada massiva dos europeus não encontrou um lugar estático, mas sim um continente em plena ebulição.
Vamos pensar em dois exemplos espetaculares. Lá no sul, o Mufecane, uma onda de conflitos e migrações que redesenhou completamente o mapa político e deu origem a nações novas, como o famoso Reino Zulu. Já no oeste, uma série de jihads, de guerras santas reformistas, que criaram impérios islâmicos gigantescos, como o Califado de Socoto, que era um dos maiores estados do mundo no século XIX. E tudo isso foram eventos puramente africanos. Tudo isso nos leva à pergunta final. Como então a gente pode estudar e entender essa história tão rica de uma forma justa? A resposta está em mudar o nosso ponto de vista. O que isso significa na prática? Significa valorizar as tradições orais como verdadeiros arquivos vivos do passado. Significa usar a arqueologia para dar voz àquelas sociedades que não deixaram textos. E significa também ler os documentos externos, os relatos de viajantes árabes ou europeus, com um olhar mais crítico, sabe? Entendendo os preconceitos e as limitações de quem escreveu. E uma das ferramentas intelectuais mais poderosas para essa reescrita é a afrocentricidade. E não se trata de trocar um preconceito por outro. A ideia é corrigir um desequilíbrio histórico que já dura séculos. Em essência, a afrocentricidade faz uma pergunta bem simples. E se a gente olhasse o mundo a partir de uma perspectiva africana? E se a gente analisasse a história, colocando os africanos como os protagonistas das suas próprias histórias? Essa simples mudança de foco já revela um passado muito mais dinâmico, complexo e, acima de tudo, humano. A história da África, portanto, não é um livro fechado. É um campo de estudo vibrante, cheio de novas descobertas que não param de desafiar os velhos mitos. E isso nos deixa com uma pergunta no ar. Ao olhar para o passado, que outras vozes será que foram silenciadas? Que outras grandes narrativas da humanidade ainda estão aí só esperando para serem redescobertas? Esperamos que essa nossa conversa de hoje tenha aberto novas janelas para o passado. O apoio de todo mundo é o que nos permite continuar essa jornada. Muito obrigada pela atenção e até a próxima!